Carta 15. Meu querido pai, a informação que pediste na tua última carta, o que aconteceu com o profeta do Jordão, já que a fama de Jesus obscureceu a dele, eu respondo, mas com tristeza. Sua pergunta parece inferir que ele sente ciúmes do poder e dos milagres que distinguem seu sucessor. Mas ao contrário, João sempre declarou com clareza em suas pregações que ele não era digno de desatar as correias da sandália daquele que viria após ele. E ele afirmou claramente, muitas vezes: aquele de quem eu dou testemunho deve crescer, mas eu devo diminuir. A missão que João veio cumprir terminou quando Jesus chegou. Logo após, ele saiu do deserto e entrou em Jericó, onde Herodes por acaso estava visitando. Aqui ele pregou nos lugares públicos, no mercado e até mesmo nos degraus do palácio do governador que os julgamentos de Deus estavam vindo sobre a terra, que os homens devem, através do arrependimento, aplacar sua ira e que o Cristo seria o juiz dos homens. Agora, enquanto ele estava assim falando ao povo e aos oficiais e soldados da guarda do tetrarca, o próprio Herodes veio até a galeria para ouvir, pois ele tinha ouvido muito acerca de João na Galiléia e tinha muito desejo de ouvi-lo. O profeta, tão logo o viu, ousadamente endereçou-lhe a palavra e o reprovou severamente pelo pecado de ter se casado com a esposa de seu irmão Filipe, contrário à lei. Agora, Herodes é dito, não mostrou ressentimento à conduta franca de João, mas convidou o profeta ao seu saguão, conversou muito com ele e na despedida ofereceu-lhe presentes que João recusou tocar. No dia seguinte, mandou-lhe buscar novamente para fazer algumas perguntas a respeito do Messias sobre quem ele pregava. Agora, Herodias, quando isso lhe foi relatado depois do retorno de Herodes de Jericó à sua tetrarquia, e como o profeta tinha falado publicamente contra o casamento dela com Herodes, ficou furiosa. E quando ela soube que João ainda fora favorecido pelo seu marido, mandou dizer a Herodes que se ele quisesse agradá-la, deveria lançar o profeta do Jordão na prisão. Herodes quis desculpá-lo, afirmando que ele era um homem de Deus, mas Herodias com mais veemência insistia que ele deveria lançá-lo na prisão. Finalmente, Herodes cedeu contra sua própria vontade e deu ordens para a prisão do profeta, o qual na mesma noite foi lançado na prisão do castelo. Quando essa informação chegou aos seguidores de João, gerou grande tristeza, e muitos foram vê-lo a conversar com ele. Mas ele lhes disse que não mais deveriam pensar nele, que sua curta vida estava se aproximando do fim, mas que eles deveriam virar os olhos em direção ao Cristo, o sol da justiça, cujo surgimento foi para um dia eterno. Não vos disse eu, ele lhes perguntou, que ele deve crescer e eu devo diminuir? Por algumas semanas, este homem santo, cuja única ofensa era de ter coragem de reprovar o pecado em lugares altos, permaneceu acorrentado enquanto Herodes buscava a cada dia alguma desculpa para libertá-lo sem desagradar Herodias, de cuja raiva sentia grande medo, por ser um pobre escravo de seu amor por ela. Por fim, chegou o aniversário de Herodes, e ele mandou falar a João que, em homenagem àquele dia, ele o tiraria da prisão, assim que ele obtivesse o consentimento de sua esposa e que ele acreditava que ela concordaria numa data como um aniversário. Depois da festa, Filipa, a filha de Herodias e de seu ex-marido Filipe, entrou e dançou diante do príncipe Herodes. Sendo linda e cheia de graça em cada movimento, ela agradou tanto seu padrasto que ele fez um grande juramento, tendo bebido muito vinho com seus convidados, que ele lhe daria o que ela pedisse, até metade do seu reino. Sua mãe então a chamou e sussurrou-lhe imperativamente: Dê-me agora, disse a donzela, virando-se para Herodes com a exigência de que a mãe lhe ordenara, a cabeça de João Batista numa bandeja. O tetrarca, assim que ouviu este pedido, ficou pálido e disse com ferocidade: Tua mãe colocou isso em teus ouvidos, jovem.
Herodias, no entanto, não mostrou qualquer sentimento de confusão, permanecendo indiferente. Herodes é dito por aqueles que estavam presentes, hesitou por um longo tempo e finalmente disse: Peça metade de meu reino e eu o darei a ti. Mas não me faça derramar sangue no meu aniversário. Faltarás ao teu juramento? Perguntou sua esposa com desprezo. Por causa de meu juramento e por estes que ouviram, eu concederei o teu desejo. Ele respondeu afinal com um suspiro de pesar e de autorreprovação. Então, voltando-se para o capitão da guarda, ordenou que matasse João Batista na prisão e trouxesse imediatamente sua cabeça numa bandeja. Ao fim de 15 dias, que Herodes passou com grande agitação, caminhando de um lado para o outro e seus convidados com expectativa em silêncio, a porta se abriu e o capitão da guarda entrou, seguido pelo carrasco que carregava uma bandeja de bronze na qual estava a cabeça ensanguentada do eloquente precursor de Cristo. Dê a ela, gritou Herodes severamente, mandando-o na direção da linda, porém cruel e desumana donzela, que estava perto da porta. O carrasco colocou a bandeja em suas mãos e, sem ficar pálida, mas com um sorriso de triunfo, ela a levou à sua mãe, que tinha se retirado a seus aposentos. Dizem que, tão logo ela viu a cabeça do profeta, cuspiu no rosto e, colocando-o na sua frente, proferia insultos. Seus discípulos, quando ouviram de sua morte, vieram a Herodes e pediram o corpo de João. Levando-o embora, sepultaram-no. Mas quando eles pediram também a cabeça a Herodias, ela respondeu que tinha dado aos seus cães para devorarem. Tão terrível pode ser a vingança de uma mulher que não teme a Deus. Todos os discípulos do profeta morto foram então onde Jesus estava pregando e curando, e contaram-lhe o que havia sido feito a João. Quando Jesus ouviu falar da morte de João, ficou muito pesaroso. Escreve João, seu discípulo, a Maria, e foi a um lugar no deserto à parte a fim de chorar o destino de seu corajoso e santo precursor. Neste inteirinho, os discípulos de João Batista, acreditando que o assassinato de seu profeta não foi mais que o primeiro golpe de uma matança geral, fugiram alguns para o deserto, enquanto outros buscavam Jesus para protegê-los e aconselhá-los. Por fim, ele se encontrou cercado por uma grande multidão que tinha fugido das cidades, principalmente discípulos de João, além de muitos que tinham vindo para ouvi-lo pregar e serem curados por ele. O lugar era um deserto, distante de qualquer cidade. Esquecidos de tudo mais, salvo de seguir a Jesus, eles estavam sem comida. O que vendo, disse João, escrevendo a Rabino Amós: Nós que éramos seus discípulos, sugerimos que Jesus os enviasse às aldeias para comprarem comida para si. Mas Jesus nos respondeu e disse calmamente: Eles não precisam ir embora, dê-lhes de comer. E Simão disse: Mestre, onde podemos conseguir pão para tantos? Há um verdadeiro exército aqui para ser alimentado e não temos outra coisa entre nós senão 5 pães e 2 peixinhos. Ao ouvir isso, Jesus disse: É suficiente, trazei-os aqui para mim. Nós recolheremos os pães e os peixes, e eu mesmo, os coloquei sobre uma rocha diante de Jesus. Ele nos disse: Ordenai à multidão que se assente na grama. E quando eles estavam todos assentados, ele pegou os 5 pães, e colocando as mãos sobre eles e sobre os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. E depois, partindo-os em pedaços, ele os deu a nós, seus discípulos, e ordenou que distribuíssemos ao povo. Assim que voltávamos para pegar mais, víamos que os pães e os peixes não diminuíam, e com espanto vi o profeta de Deus partir um pedaço de um dos peixes ou de um pão, e a mesma parte era recomposta imediatamente, como se não tivesse sido separada. E dessa maneira ele continuou partindo e distribuindo para nós por quase 1 hora, até que todos comeram quanto quiseram e se encheram, e quando ninguém pediu mais, ele parou de partir
e nos ordenou que ajuntasse os pedaços que sobraram. Estes estavam ao seu lado, e ele os havia amontoado perto de si tão rapidamente como os partira. Havia 12 cestos cheios, além do que era necessário. O número que assim foi milagrosamente alimentado foi de uns 5.000 homens, além de quase igual número de mulheres e crianças. E este poderoso profeta, que pôde assim alimentar um exército, sofreu voluntariamente 40 dias e noites a dor cruciante da fome no deserto. Ele parece um homem no sofrimento e um Deus na criação. Este maravilhoso milagre, meu querido Pai, é inegável. Diante das muitas testemunhas, aquele que pôde milagrosamente alimentar 5.000 poderia alimentar todos os homens. Não deveria ele, então, que poderia alimentar toda a raça humana, ser divino? Certamente ele deve ser o Filho de Deus. Se eu mencionar todos os milagres feitos por ele, encheria muitas cartas. Não passa um dia que não ouvimos falar de uma exposição ainda mais extraordinária de seu poder do que a anterior. Todas as manhãs, quando homens se encontram nos mercados ou nos corredores do templo, a primeira pergunta é: que nova maravilha ele realizou? Tens ouvido falar de outro milagre deste poderoso profeta? De fato, tão grande é o interesse aqui de ver Jesus e testemunhar dos seus milagres, que onde uma pessoa ia ouvir João pregar no deserto do Jordão, 10 vão ver Cristo na Galileia. Somente os sacerdotes estão ofendidos e falam mal dele por inveja. Eles reclamam que ele afasta as pessoas dos sacrifícios, que ele come com os pecadores, que ele entra nas casas dos samaritanos e que ele ama mais a Galileia do que Jerusalém. E que eles argumentam dizendo que é uma evidência de que ele não é o Cristo que viria ao templo e enviaria sua lei de Jerusalém. Eles chegaram a afirmar que ele realiza milagres através da magia ou pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Se tolerarmos que ele prenda a atenção dos homens como faz, disse Caifás ao Rabi Amós ontem, quando ouviu que Jesus tinha caminhado sobre o mar para se juntar aos seus discípulos em seu barco. E acalmou a tempestade com uma palavra. O culto no templo acabará e o sacrifício cessará. Ele atrai todos os homens a si. Tendo Herodes, como eu disse, matado a João, e ouvindo logo em seguida da fama de Jesus, disse a Herodias: Este é João Batista que ressuscitou dos mortos, e portanto as poderosas obras são manifestadas nele. Se ele ressuscitar dos mortos 70 vezes, terei outras tantas vezes a sua cabeça, respondeu Herodias. Ao que Herodes enviou uma mensagem secretamente a Jesus, supondo que ele fosse João Batista, para que ficasse nas partes da Galiléia onde ele estava. Os levitas e os escribas da cidade afirmavam que ele era Elias, que foi profetizado que deveria vir e restaurar todas as coisas antes da vinda de Siló. Outros criam que ele era Isaías ou Jeremias, que ressuscitou dos mortos. E alguns diziam uma coisa e outros outra coisa. Eles consentem em crer que Jesus é tudo, exceto aquilo que ele é, o verdadeiro Cristo e o Filho do Altíssimo. Tu perguntaste, querido Pai, em sua carta, onde está Elias, que deve preceder o Messias, de acordo com o profeta Malaquias? Essa pergunta o próprio Jesus respondeu. Diz João, quando um rabino lhe perguntou, ele assim respondeu: Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Falas de João Batista? Perguntaram-lhe, quando eles ouviram isso. João veio no espírito e virtude de Elias, e portanto foi ele assim chamado pelo profeta. Foi a resposta de Jesus. Eu te escrevi relatando os principais milagres de Jesus, querido Pai, como evidências conclusivas de seu poder divino e autoridade para ensinar e restaurar Israel. Eu disse pouco acerca de seu ensinamento, como ainda não o ouvi, mas eu ouvi aqueles que o têm ouvido e repetido muito o que ele lhes ensinou.
Tais palavras de sabedoria, tal pureza de ensinamento, tais preceitos santos e instrução divina, nunca antes saíram de lábios humanos. Oh, quando serei abençoada em ouvir sua voz e prender-me à eloquência de seus lábios, eu invejo todos os que o ouviram falar. Eu não disse que além dos 6 discípulos que já mencionei, ele escolheu outros 6? 12, que ele mantém perto de si, como seus mais favoritos seguidores e a quem ele diariamente instrui na doutrina que ele veio do céu ensinar. Dos milhares que nunca se cansam de ir de um lugar a outro seguindo-o, ele também selecionou 70 homens, os quais ele enviou de 2 em 2 a toda cidade e vilarejo da Judéia, ordenando-lhes a proclamar que o reino de Deus está próximo, e que o tempo chegou quando os homens em todos os lugares devem se arrepender e voltar para Deus. Assim vês, meu querido pai, que o solitário e desconhecido jovem que foi batizado há quase um ano no Jordão, agora exerce mais influência na terra do que o procurador romano, Pilatos ou Herodes. E mais, pouco tempo depois que ele alimentou outra multidão por um milagre, as pessoas queriam fazê-lo rei pela força, mas ele se afastou da pressão e se retirou para uma montanha sozinho para escapar dessa honra. Portanto, querido pai, ele não é um líder ambicioso. Seu reino, se é que ele será um rei, não será recebido como um presente dos homens. Contudo, que ele será um rei é tão certo como ele é o Cristo, pois a profecia diz que o Messias se assentará no trono de seu pai Davi. Quem pode olhar para o futuro e ver o limite de sua glória? Já pela fé posso vê-lo coroado pelo mesmo Deus poderoso que proclamou do céu que ele era seu filho amado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, com seu trono sobre o monte Sião, e as nações da terra subordinadas ao seu cetro de justiça e submissas ao seu domínio ilimitado. Ele é a pedra cortada de uma rocha sem mãos, que encherá toda a terra. Podes acusar-me de estar sendo entusiasta, meu querido pai, mas se Jesus for o Cristo, a terra não tem linguagem que possa exprimir o esplendor de seu reino. Disse agora frequentemente que ele estará aqui na Páscoa. Então eu o verei. E como todos os homens sábios, os magos do Oriente, eu o adorarei com um misto de reverência e amor. Eu te escreverei novamente, querido pai, depois de vê-lo e ouvi-lo. Até então, acredite em mim, tua afetuosa filha, Adina.